Nesse vídeo, eu vou listar para você 5 críticas profundamente científicas à teoria de gênero e porque eu acho esse papo de gênero uma furada sem tamanho que só causa problema e não resolve coisa alguma. Vamos lá. Primeiro, baixa testabilidade empírica. Quando uma teoria se apresenta como explicação científica, ela precisa permitir teste, refutação e previsão. No caso da teoria da identidade de gênero, o desafio já começa na definição. Se tudo pode ser interpretação, quase nada pode ser medido. Pesquisadores precisam de variáveis claras, critérios estáveis e resultados comparáveis. Sem isso, estudos não se replicam, modelos não preveem comportamento e conclusões viram narrativas. Quanto mais flexível for um determinado conceito, menor a capacidade de verificar se ele funciona fora do discurso. E isso não é apenas um detalhe técnico. Isso é o que marca a diferença entre uma ideia, que pode ser confrontada por fatos e dados, e uma ideia que não passa de uma construção puramente ideológica que se protege da crítica, mudando de forma sempre que ela é testada, que é exatamente o que a teoria da identidade de gênero faz. Por exemplo, pergunte a alguém que defende a teoria da identidade de gênero o que é um homem, ou pergunte a essa pessoa o que é uma mulher. Os caras simplesmente não conseguem fornecer um conceito sólido e firme disso. Se ser homem ou ser mulher é um conceito fluido, então como diabos a turma da teoria de identidade de gênero define que uma pessoa se identifica como homem ou como mulher se eles mesmos não possuem uma definição firme sobre o que é um homem ou o que é uma mulher? Segundo, subestimação de bases biológicas do comportamento. Quando se trata de comportamento humano, ignorar a biologia não torna a análise mais sofisticada. Isso só torna a análise incompleta. Hormônios moldam energia, agressividade, resposta ao estresse e padrões de interesse desde o desenvolvimento fetal até a idade adulta. Estrutura cerebral, herança genética e ciclos hormonais criam tendências mensuráveis que aparecem em grandes amostras, em diferentes culturas e ao longo do tempo. Quando a teoria da identidade de gênero trata quase tudo como sendo só um produto da linguagem, do ambiente e da cultura, ela reduz o peso de mecanismos físicos que podem ser observados, medidos e comparados. Reconhecer limites biológicos não diminui a complexidade humana. Isso aumenta a precisão das explicações e torna previsões mais úteis para a ciência, saúde pública e política. Só que vai tentar explicar isso para o povo da teoria da identidade de gênero. Terceiro, conflito com dados clínicos e de saúde pública. Na medicina e na saúde pública, as decisões não são feitas com conceitos abstratos. As decisões são feitas e tomadas com variáveis que salvam ou colocam vidas em risco. O sexo biológico define como o corpo metaboliza fármacos, como o corpo responde a anestésicos, quais doenças aparecem com mais frequência e quais sinais indicam perigo real em um ou outro sexo. Quando os protocolos médicos trocam esses dados por uma categoria subjetiva, a previsibilidade e a segurança das decisões clínicas caem. Os sistemas de triagem, os bancos de dados epidemiológicos e as decisões terapêuticas perdem precisão. Quanto mais o registro médico se afasta de marcadores físicos mensuráveis, mais ele amplia a margem de erro. E em larga escala, isso não vira apenas um debate acadêmico teórico, isso vira custo humano, custos desnecessários, isso vira desperdício de recursos e políticas de saúde menos eficazes. Quarto, evidências mistas sobre o desenvolvimento da identidade. O desenvolvimento da identidade dos seres humanos não segue um roteiro simples escrito apenas pelo ambiente. Estudos longitudinais em psicologia do desenvolvimento mostram padrões que persistem mesmo quando o contexto social tenta empurrar a pessoa em outra direção. O caso David Heimer virou símbolo disso porque expôs esse limite prático. Criação e linguagem não foram suficientes para reconfigurar a percepção interna que David tinha de si mesmo, e isso teve desdobramentos trágicos. Pesquisas com gêmeos, dados hormonais pré-natais e trajetórias ao longo da vida apontam uma interação entre biologia, experiência e contexto, não uma folha em branco que pode ser moldável à vontade de uma ideologia. Quando um modelo teórico ignora essa mistura complexa, ele perde poder de previsão.
Em vez de entregar clareza, esse modelo começa a entregar expectativas que falham miseravelmente no mundo real, gerando frustração para as pessoas e uma série de decisões baseadas em premissas frágeis demais, com resultados ruins demais. Quinto, problemas de definição e mensuração. Quando um conceito muda de forma a cada estudo, medir aquele conceito deixa de ser ciência e vira exercício retórico. Identidade, expressão, papel e gênero aparecem com definições diferentes em questionários, entrevistas e bases de dados, e isso quebra qualquer tentativa séria de comparação entre as pesquisas. Um trabalho mede percepção interna, outro trabalho mede comportamento externo, outro trabalho mede linguagem. No fim, os resultados não conversam entre si. Isso compromete replicação, isso invalida meta-análises e enfraquece previsões práticas. Em áreas como saúde, educação e políticas públicas, essa confusão toda vira um monte de decisões baseadas em números que não significam a mesma coisa de um estudo para outro, mas que possuem impactos no direcionamento de recursos e no gerenciamento de leis e decisões jurídicas. Sem critérios estáveis, não há métrica confiável, e sem métrica confiável, não há base para orientar escolhas que afetam vidas. Se ciência é método, então o debate científico sobre a teoria da identidade de gênero não pode se apoiar em conceitos que escorregam sempre que são pressionados por dados. Teste, medida e previsão não são luxos acadêmicos, são filtros que separam explicação boa de retórica e papo furado. Para que uma sociedade prospere, as ideias que guiam leis, escolas e sistemas de saúde, essas ideias devem ser capazes de resistir ao mesmo padrão de testes e confiabilidade que qualquer outra hipótese séria. Nós precisamos de menos slogans e mais métricas. Nós precisamos de menos narrativas e mais evidências que funcionem fora da telinha das redes sociais. Evidências que funcionem e que produzam resultados benéficos no mundo físico. E depois de mais de 50 anos de existência, a teoria da identidade de gênero não gerou resultados benéficos. Essa porcaria irracional só gerou confusão social, assimetrias jurídicas, políticas incongruentes, regras contraditórias, decisões desconexas, arbitragens inconsistentes, cerceamento do debate e censura agressiva de opiniões divergentes. E nada disso representa avanço. Isso é só puro retrocesso mesmo. Fera, se você quiser aprender mais e recuperar os seus níveis de testosterona de forma natural, prática e científica, comenta esse vídeo aqui com a palavra testo e eu vou te enviar um convite pelo direct para você vir participar gratuitamente do meu grupo fechado no WhatsApp, um grupo que eu tenho lá focado em saúde e alta performance masculina. Agora em fevereiro vai rolar uma aula especial feita sob medida para a galera que está lá no grupo fechado, onde eu vou contar tudo sobre como recuperar os seus níveis de testosterona utilizando recursos e rotinas 100% naturais. 100% naturais. Então comenta testo e vem para o meu grupo fechado para garantir o seu acesso à aula.